Passamos então ao terceiro painel deste nosso encontro, que fala sobre longevidade e bem-estar, mercado e perspectivas. O objetivo deste painel é apresentar iniciativas relacionadas à longevidade e bem-estar e a perspectiva do setor. Para mediar este painel, convidamos Cristiana Arcangeli, como debatedores, o Dr. César Biselli, médico e coordenador de inovação e tecnologia do Hospital Sírio-Libanês. Fábio Nogueira, presidente e fundador do Observatório da Longevidade, think tank da economia da longevidade. O Erwin Frank Roman, diretor da Aging 2.0. E o Morris Litvak, que é CEO e fundador da Mature Jobs e especialista no mercado da longevidade. Com a palavra a mediadora deste painel, Cris Arcangeli. Bom dia a todos. Adorei esse tema. Longevidade e saúde, é ou não é? Porque também não dá para a gente empreender, não dá para fazer nada se a gente não tiver saúde. E melhor ainda falar de longevidade, porque esse é um tema que eu acho que é muito pertinente, porque a gente precisa de emprego para as pessoas mais velhas, é ou não é? E aí eu queria começar esse debate com uma questão que eu ando pesquisando, que é a diferença, a mudança na faixa etária. Então, eu vou contar para vocês o que é, pelo menos o que eu li, né? Depois vocês vão me dizer se é isso mesmo. A OMS diz que a faixa etária hoje é assim, criança de 0 a 10 anos. Existe um estudo que a OMS quer trocar essa faixa etária de criança de 0 para 17 anos. Olha só, nós vamos ganhar 7 anos. Os adolescentes de 10, ou jovens, de 10 a 44 anos, como é hoje, na nova faixa etária, seria de 18 a 65, que nós ganharíamos 21 anos. Olha, gente, que delícia. E a minha idade, que hoje é de 45 a 59, e na nova faixa seria de 66 a 79, e idoso de 60 a 90, e o idoso para eles é de 80 acima de 100. Então, quem tem hoje 65 anos seria jovem. Olha que bacana. O que vocês acham sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Começa você, Fábio. Eu começo? Está ligado o microfone, gente? Tá. Essa é uma discussão muito interessante e está ligada ao fato de que a expectativa de vida está aumentando muito rápido, né? No Brasil, a cada semana, a expectativa de vida aumenta 2 dias. Criança que nascer na segunda-feira da semana que vem, vai ter uma expectativa de vida 2 dias maior do que quem está nascendo hoje. Isso dá 1 ano a cada 3. A gente está com uma expectativa média no Brasil de 79 anos. Se pegar o Sul dá mais de 80, o Nordeste dá um pouco menos, dá 79 anos. Daqui 30 anos, nós vamos estar vivendo 90 anos. Todo mundo aqui vai estar vivendo 90 anos. E do outro lado, está acontecendo um fenômeno no Brasil que é importante e é estudado internacionalmente. A gente está com uma redução nominal na quantidade de jovens no país. Isso é dado do IBGE, tá? Ninguém está criando nenhum dado aqui da Cartola. Dados do IBGE, projeção. Daqui 30 anos, a quantidade de jovens com menos de 19 anos vai cair dos atuais 66 milhões para 40. Então, vai sobrar vaga em escola, vai sobrar vaga em pediatria, lojas que vendem produtos para crianças vão ter redução de demanda, porque a gente vai encolher a população jovem. E na outra ponta, no Brasil, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos vai aumentar dos atuais 25 milhões para 70. Ou seja, o Brasil vai ser um país que vai ter muito mais gente madura. Vamos usar maduro para não usar terceira idade e tal. Jovem. Jovem. Gente 60 madura. até 65 é jovem, tem que falar jovem. Você me colocou na categoria de jovem de novo, eu te agradeço muito. A gente vai inverter a pirâmide etária, vai deixar de ser assim e já está vertical, ela vai se tornar desse lado. Isso muda a economia do país, isso muda a gestão pública, isso muda o mercado, isso muda o comportamento das pessoas, e você tem que viver com saúde.
saúde é uma coisa super importante. Então, o que a OMS está dizendo vale para o mundo, mas se você coloca no Brasil, você pinta com cores ainda maiores esse fenômeno, né? Então, todos nós seremos jovens aos 90 anos, daqui uns 30 anos, se Deus quiser. É isso. O que você acha sobre isso? Bom, bom dia a todos. Eu concordo plenamente, né? Eu acho que nós estamos à beira de uma revolução. Mais uma revolução tecnológica e uma revolução que nós chamamos de a revolução da longevidade. Então, a revolução da longevidade é um marco e é preciso estar atento tanto para problemas como para oportunidades. Então, como foi bem colocado, existe aí toda uma infraestrutura voltada hoje para o jovem. Não foi pensada uma infraestrutura para o idoso ou o maduro. Existe, portanto, muita oportunidade, né? Temos muito a fazer. Enquanto representante do Aging 2.0, que é uma organização criada em 2012, nos Estados Unidos, em São Francisco, nós estamos coletando informações, criando um banco de dados, analisando políticas públicas, dando mentoria, trabalhando para fomentar negócios, novas startups, sempre que possível, né, com tecnologia. Ou seja, sem tecnologia fica muito difícil escalar, fica muito difícil você replicar essas soluções, que podem ser muito boas num determinado ponto, mas não são passíveis de serem reproduzidas. Então, precisamos de tecnologia, e é exatamente isso que nós estamos fomentando, através de mentoria, através de identificação de fundos, de funding, né, para as startups, que tragam soluções para a melhoria de vida, para algumas dores, né, típicas dessa terceira idade, desse povo maduro, que somos todos nós, hoje ou amanhã. Então, o problema de nós não enxergarmos a terceira idade, não enxergarmos a maturidade como uma realidade, é absoluta cegueira cultural. Somos todos maduros, hoje ou amanhã. Nós não vamos voltar a ser crianças. Talvez isso seja um preconceito. Se a gente voltar a chamar os maduros de jovens, a cabeça muda, né? Porque é tudo uma questão de mindset. Talvez. É ou não é? O que você acha? Eu concordo, acho que todo mundo que me antecedeu aqui, acho que talvez para tentar acrescentar alguma informação diferente, acho que nos últimos 200 anos teve uma revolução, né? E as pessoas, quando viviam em média 35, 40 anos, hoje elas vivem 80. Isso, nenhum outro ser vivo conseguiu duplicar a expectativa de vida em 200 anos ou em qualquer tempo que teve. O que acontece é que tem uma revolução em curso e a gente não sabe como a gente vai viver. Tem várias questões embutidas, mas acho que tem duas que eu queria colocar, que acho que a saúde ela se posicionou nos últimos, talvez, 100 anos, tentando resolver os principais problemas de saúde, de doença. E a gente melhorou muito, né? E a gente hoje trata infarto, trata traumas, trata muitas doenças muito bem. Mas o próximo a revolução, a gente vai ter que cuidar mais de saúde. Isso tem a ver com outras questões, tem a ver com o jeito que a gente se comporta, né? Com a sociedade que a gente vive. E depois a gente pode debater um pouco mais. E a última parte é que eu tenho um viés nisso, porque eu sou médico paliativista, é como a gente quer viver na última fase da nossa vida, né? E assim, os seres humanos são uma das poucas, a única, na verdade, espécie que consegue refletir sobre o viver, né? Sobre o que é a sua vida. E a gente vai discutir longevidade, mas quando a gente começa a discutir longevidade, 90 anos, chega um ponto que tem 90 anos, tem um ponto que vai chegar a um fim. E esse fim, como a gente quer viver, a gente tem que pensar também, porque senão a gente sobrevive nessa última largada, nessa última milha. E eu acho que isso é um ponto muito importante que a sociedade vai ter que começar a olhar de frente. Bom, para adicionar aqui alguns dados que eu acho interessantes, hoje em dia se fala que o número de idosos é entre 25 e
30 milhões já no Brasil. E segundo o IBGE, esse dado que eu tenho, que eu trabalho de 30 milhões, que já tem hoje no Brasil de idosos, é um dado que era esperado que a gente fosse chegar a 30 milhões de idosos no Brasil em 2025 e chegamos já em 2018. Ou seja, o envelhecimento da população está indo muito mais rápido do que as projeções. E na Maturity Jobs, nosso foco é 50 mais, porque a gente tem o foco no mercado de trabalho. Pessoas acima de 50 anos já representam 1/4 da população brasileira. São mais de 51 milhões. Né? Então, é muita gente. A gente vê que a mídia muitas vezes trata como futuro a questão do envelhecimento da população no Brasil, porque em 2050 vai ser 1/3 da população e tal. Mas hoje, né, no presente, já é muita gente que carece de muitos produtos e serviços, de oportunidades no mercado de trabalho, de uma série de coisas que muita gente só acordou para esse assunto muito em função da questão da reforma da Previdência, né? Mas isso vai muito além da Previdência. Hoje a gente está vivendo com mais saúde, se fala de viver mais com a tecnologia auxiliando a nossa saúde, mas o que a gente vai fazer com esses anos, né? Se a gente vai viver mais e vai ter mais saúde? Precisa ter ocupação, atividade, né? E eu costumo brincar que, no caso da Maturity Jobs, a minha grande inspiração foi a minha avó, que trabalhou até os 82 anos, uma pessoa super ativa, e ela só parou de trabalhar porque um dia indo para o trabalho ela caiu na calçada, se machucou, e a partir do momento que ela parou de trabalhar, ela passou a ficar em casa sem fazer nada. E aí a saúde dela realmente decaiu muito rápido. Então o que eu brinco quando a minha avó nasceu, nos anos 20 no Brasil, a expectativa de vida era menos de 40 anos. Então ela não sabia que ela ia viver tanto. Ninguém avisou ela que ela ia viver tanto. E hoje a gente sabe que a gente vai viver muito. Né? Então a gente tem que começar a se preparar para isso como pessoa e também como mercado, sociedade. Se ela tivesse talvez se exercitado por mais tempo, ela tivesse caído, ela não teria se machucado a ponto de ter que parar de trabalhar. Quer dizer, na verdade, é como você chega com 80 anos, né? Porque não adianta ela chegar trabalhando, mas chegar fisicamente numa condição que ela não tem mobilidade, exatamente, condições para aguentar um tombo, né, por exemplo. Né? Porque parar de trabalhar por causa disso seria, né, impensável para quem é mais jovem. Aproveitando que a conversa está com você, Maurício, quais seriam as melhores profissões para pessoas acima de 50 anos? Olha, eu diria que qualquer profissão, né? Hoje em dia é difícil dizer que tal profissão é ou não é para as pessoas mais velhas, mas a gente tem visto na Maturity Jobs as empresas buscarem profissionais acima de 50 anos, no primeiro momento muito para atendimento a cliente, para vendas, coisas relacionadas a administrativo financeiro e também de gestão, logicamente, né? Mas porque as empresas ainda enxergam estereótipos, né? Essas pessoas têm um comprometimento muito grande, têm a experiência de vida, além da experiência profissional, mas não são vistas como pessoas, por exemplo, que podem trabalhar com tecnologia, né, em startups, o que é absolutamente errado. Elas podem trabalhar com qualquer coisa, né? Basta que estejam atualizadas. Tem estudos dizendo que a nossa criatividade ela não para com o tempo, né? Muito pelo contrário, a nossa experiência ela agrega muito para isso, mas a gente tem visto que realmente as oportunidades no mercado de trabalho ainda são muito escassas para esse público. Segundo a Great Place to Work, das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, a população dessas empresas de funcionários acima de 50 anos não chega a 3%. Então, é muito pouco, existem vários mitos, o preconceito etário é um fato no mercado de trabalho, por isso que a gente tem focado muito no empreendedorismo. A gente vê que está crescendo muito o empreendedorismo para os mais maduros. Por falar em preconceito, eu observei uma coisa. Nos Estados Unidos, você pega um voo, as aeromoças ou atendentes de voo têm 60, 65, 70 anos, quase todas. Aqui no Brasil, acho que chama aeromoça, as meninas têm no máximo 30. Né? Agora, esse é um tipo de trabalho que qualquer pessoa mais velha poderia fazer, porque ela já deve ter os filhos crescidos, pode viajar, não tem, né, inclusive para a companhia aérea é melhor do que as grávidas, que eles têm que... A grávida, quando a aeromoça ficar grávida, ela não pode voar durante todo o período da gravidez, desde o começo. Então, imagina quanto tempo ela fica de licença maternidade, quase 1 ano e meio. Então, economicamente, até, de repente, para as companhias aéreas seria mais barato, não é? Mas no Brasil tem esse preconceito que acha que a aeromoça tem que ser moça.
Então, será que a gente consegue mudar? Na verdade, o que eu estou falando aqui, quer dizer, o tema que eu estou mais querendo levantar é, será que não tem muito preconceito, né, com as pessoas acima de 50 anos, e que se a gente começar a chamá-las de jovens, e que já que jovem vai até 65, talvez isso não mude um pouquinho, porque a experiência, talvez essas outras coisas compensem muito essa diferença de idade, ou não é? Sem dúvida, a gente pode falar que são jovens há mais tempo, né? Mas para você, é até interessante que a gente, na Master Jobs, nunca usou o termo idoso, terceira idade, mesmo quem tem mais do que 60 anos, não se vê dessa forma. Existem pesquisas que dizem que as pessoas se veem como idosas só depois dos 80 anos, né? E realmente aquele estereótipo de idoso não tem nada a ver com quem tem 60 anos hoje. E aí na nossa plataforma as pessoas começaram a se chamar de matures. Eu sou mature, então isso não define exatamente a idade, e achei super interessante, lógico que a gente abraçou isso, mas a gente tem que quebrar esses estereótipos, quebrar os mitos que formam esse preconceito etário que é muito comum no mercado de trabalho, né? A gente sabe que quando um gestor chega para um RH na empresa dele falando que para aquela vaga ele não quer uma pessoa com mais de 35 anos, isso é dado como normal e é feito, e as pessoas não entendem isso como um preconceito, né? Enquanto que vários outros preconceitos já estão sendo trabalhados há muito tempo, a diversidade no ambiente corporativo, a diversidade etária é um tema muito novo, e a gente começa a quebrar esses preconceitos a partir do momento que a gente dá oportunidade para essas pessoas e mostra casos de sucesso e quanto elas podem agregar, diferentemente dos jovens, mas com outras coisas, elas podem agregar muito, e as empresas têm muito a ganhar com isso. Então, tem que ter espaço para que a gente possa mostrar isso e tangibilizar, né? Sérgio, me conta um pouquinho sobre a plataforma 2.0 e como ela funciona e como é que ela está contribuindo, né, para o empreendedorismo aqui no Brasil. Basicamente, nós fizemos uma chamada para startups no ano passado. Tivemos uma grande surpresa, porque a ideia era startups voltadas para a terceira idade, tecnologias voltadas para a terceira idade, para as várias dores, né? Mobilidade, prevenção, monitoramento. E a nossa grata surpresa foram as inscrições, 141 inscrições. Então, realmente, isso nos deixou impressionados com o tamanho do mercado. E, basicamente, a seleção foi voltada para aquelas que efetivamente tinham soluções, tecnologia para a terceira idade, para algum problema relacionado à terceira idade. E com isso nós reduzimos para 50 empresas, das quais 10 foram premiadas, inclusive a Mature Jobs, que aí está. Posso citar outras, a Plug and Care, que cuida de prevenção, de cuidados, né? E Eu Vou, que cuida de mobilidade, né, que tem esse olhar para mobilidade, que é um problema sério, mobilidade, inclusive de qualidade de vida, né? As pessoas vão ficando cada vez mais em casa, cada vez mais retraídas, reclusas, não vão aqui, não vão ali, acaba criando um quadro de depressão, né, típico de depressão. E isso, infelizmente, ainda é comum junto aos matures, né? Seja porque não tem como trabalhar, seja porque, enfim, todos os preconceitos da nossa sociedade. Então, o que nós estamos tentando mostrar, através da promoção destas startups, é que o nosso futuro, se não é um futuro de ouro, é um futuro de prata, é um futuro prateado. Então, essa geração de cabelos prateados, que é a nossa geração, essa geração é que vai revolucionar toda a estrutura socioeconômica que aí está. Então, nós temos que ter muita atenção a isso, porque é um ponto de virada, nesse momento, muito, muito, muito importante. Tecnologia avançando rapidamente e as idades avançando rapidamente, a longevidade avançando rapidamente. Então, é preciso, então, fazer bom uso dessa tecnologia, né? E para isso que nós damos mentoria e encontramos caminhos de financiamento, para que essas tecnologias, para que essas startups tenham condições de sobreviver. A gente sabe como é difícil uma empresa, seja ela qual for, sobreviver no Brasil, né? O índice de mortalidade de novas empresas é altíssimo. Então, essas empresas demandam uma atenção especial. E é isso que nós provemos, né? Fábio, você tem um observatório da longevidade. Isso. Então, me conta um pouquinho quais são os desafios enfrentados pelos idosos aqui no Brasil, como você observa isso, o que você acha que é o maior desafio?
Desafio. Você quer que eu fale em 2 minutos ou em 2 dias? Fala o maior, os mais assunto urgentes, vai. é a razão de ser do observatório, né, dentre outros. Mas a pessoa mais velha quer ser independente, quer ser autossuficiente. Isso Mas nada mais que justo. nada mais do que justo, é um desejo do ser humano. Mas até pouco tempo atrás, um indivíduo com 60 anos, ele se via como vovô. Então, ele próprio se colocava numa categoria de que eu estou aposentado em Vou casa. falar de novo, mindset, né? É Exatamente. tudo mindset. Tudo Se tá a na gente cabeça. mudar a cabeça das pessoas. Eu estou adorando. Se essa nova faixa etária entrar, não por nada, mas eu acho que para as pessoas mudarem realmente a maneira de pensar e de encarar essas pessoas e elas mesmas, né? Se encararem de uma forma diferente. Exatamente. Então, quando você fala em desafio e a pessoa quer ser autossuficiente, o que ele quer? Ele quer morar sozinho. Para morar sozinho com mais de 60 anos, você tem que ter uma casa segura, uma casa adequada. Ele quer ter o rendimento dele, que pode não ser da aposentadoria, pode ser de trabalho, algum tipo de trabalho, escrever um livro, dar aula, dar palestra, trabalhar efetivamente, montar um negócio. Então, empreender ou trabalhar, ou empregabilidade, que é o assunto do Morris, esse é um segundo desafio, porque não tem o mercado hoje. Tem que ser criado ou tem que ser estimulado. O terceiro desafio é o varejo. Hoje você não tem um varejo no Brasil com produtos e serviços voltados para a terceira idade. Terceira idade, ou a pessoa madura, está inserida no mercado adulto. Então, ele vai numa loja hoje, ele vai no supermercado, tem que pegar um produto que está numa gôndola aqui embaixo, um produto que está numa gôndola lá em cima, vai ler o rótulo, ninguém lê, porque o rótulo é desse tamanhozinho, escrito com fonte meia, num produto que está lá embaixo. Você vai passar na fila do check-out, tem 10 pessoas na sua frente, aquela lentidão, o cara está cansado, o varejo não está desenhado. Entretenimento, turismo e lazer. Uma pessoa da minha idade, eu tenho 60 anos, eu não estou afim de balada, eu já fui em balada há 40 anos da minha vida, eu não quero balada, eu quero um restaurante sossegado, tranquilo, que eu possa arrastar a cadeira para trás, não bata no outro, que tenha um garçom que não queira rodar a mesa, fica tirando o prato o tempo inteiro, porque você tem uma outra expectativa de produtos e serviços. Então, que desafios que tem? Tem o desafio de desenhar uma economia inteira de produtos e serviços que dê conforto para um público de 30 milhões de pessoas hoje, que tem uma renda, uma capacidade de consumo de R$1 trilhão. Então, peraí, vamos falar que isso aqui é importante, hein? Isso. Quanto Dinheiro sempre é importante. Quantas pessoas? 30, né? Na conta do Morris é 30. Na minha era 25, já nasceu 5 aqui entre... Qual é a renda? 30 milhões de pessoas, qual a renda? Se você pegar só o que o governo federal paga de aposentadoria para quem tem mais de 60 anos, já é 760 bilhões. Se você ainda coloca a renda de trabalho, de emprego, patrimônio pessoal, dá R$1 trilhão. Se você botar a linha de corte em 50 anos, que é o que faz normalmente o mercado, dá R$1,5 trilhão de potencial de consumo, disperso na economia. E ninguém está vendo esse dinheiro por aí? Objetivamente não. Eu estou. Você também está. É ou não é? É isso. Então, os desafios estão aí. Eu chamo de oportunidades, Cristiana, não desafios. Vou falar com o doutor César. Bom, quais são as mudanças mais urgentes que a gente precisa no Sistema Único de Saúde para atender e para chegar no envelhecimento saudável? Acho que, assim, tem algumas coisas que precisam ser mudadas e já estão sendo mudadas, né? Posso falar um pouco do setor privado, que é onde eu trabalho, e no SUS também, né? Acho que uma é a ampliação de acesso, né? A gente vai ter que ampliar acesso. Mais gente está ficando mais velha, mais gente vai precisar de saúde e precisa ampliar mais o acesso, né? Então, a outra é reduzir custo. Não dá para aumentar os custos da saúde e ampliar acesso e achar que a conta vai fechar. Isso é inviável, né? A outra é qualidade de atendimento. E isso, a qualidade de atendimento tem a ver um pouco com a experiência do usuário. E isso a gente acha que... Na verdade, em todas elas, a tecnologia tem um grande espaço, né? Para o usuário se aproximar da área de saúde, ser monitorizado à distância, ou mesmo ser acompanhado à distância sem precisar do ser humano para reduzir custo e ampliar acesso. E a quarta, que eu acho importante, é melhorar a qualidade de vida também dos provedores de saúde. A gente sempre fala dos 3 primeiros, só que assim, quem sobra é o provedor de saúde, que tem que atender mais rápido, tal. E aí o que a gente está vendo hoje é um burnout, né? Que é uma doença, na verdade,
as pessoas começam a não aguentar mais ver tanta gente nessa qualidade de atendimento que se espera cada vez mais. Então, esses 4 são os 4 objetivos para conseguir melhorar a saúde, seja no SUS ou no privado, no público ou no privado, né? E aí tem várias tecnologias, né? Hoje eu trabalho com telemedicina, né? Para poder fazer isso à distância e reduzir custo, ampliar acesso, tá? Mas tem outros que trabalham lá com a gente que querem focar na atenção primária, né? Numa atenção primária de alta qualidade, e o Sírio hoje, um dos principais projetos do Sírio é a atenção primária, né? Então a gente está indo para dentro de empresas para cuidar daquela população e ter um médico generalista, que é um médico de família, que vai cuidar daquela população inteira. Mas é cuidar prevenção ou é cuidar de doença? Então, o médico de família, por base, ele cuida de prevenção, né? Ele fala que ele é centrado no paciente, ele não é centrado na doença, né? Eu sou intensivista, né? Então, assim, para mim, eu foco no cara que chega na UTI, né? Eles não, eles têm o foco na pessoa. E eles falam, a pessoa não vai perder peso porque eu falei para ela que é um problema, né? Eu tenho que entender o contexto que ela vive, né? Então, é um outro foco. E isso é muito interessante porque a gente percebe que a saúde, ela se fragmentou, né? Então, as pessoas falam, eu fui no meu endócrino, e aí depois eu fui no cardio, aí eu fui fazer o exame. O cara fica o dia inteiro fazendo exame. O idoso, então, é impressionante, assim, né? O cara passa o dia inteiro com 30 receitas, ele não sabe mais o que ele cuidar, né? E assim, é tudo fragmentado, e aí o cara muda um remédio que o outro não sabe nem que mudou, né? Então, isso é um problema seríssimo, seríssimo, e tem a ver com longevidade também, né? Porque se a gente quer viver mais tempo, a gente vai ter que mudar o jeito que a gente vive, né? E um dos estudos mais interessantes que eu acho é o dos Blue Zones, né? Que foi um americano que estudou as pessoas que viveram mais no mundo inteiro. E ela foi reparar que isso não tem tanto a ver com tecnologia, né? Mas tem a ver com hábitos alimentares, né? Comer comidas integrais, convívio social que você trouxe, né? Então me preocupa às vezes, ele quer morar numa casa sozinha, mas o que faz ele viver mais feliz é integrado com uma sociedade. Ele tem que ter um propósito, ele tem que ter... Religião é muito associado, na verdade, a espiritualidade é muito associado, né? Fazer esporte, né? E atividade física, mas é interessante. Não é tanto esporte, mas é fazer as coisas, por exemplo, caminhar bastante, fazer todas as coisas. Uma pessoa que vive numa dessas blue zones, que são pessoas que vivem mais de 100 anos, locais que vivem mais de 100 anos, elas fazem quase tudo a pé e sem nada. Então, assim, ela corta a lenha dela, ela faz tudo. Então, é isso. Muito mais do que ir para a academia todo dia, ela faz as atividades normais no dia a dia, vai a pé para o trabalho, vai a pé até a igreja, ela faz as coisas, ela cozinha. Então, acho que essas pequenas atividades que a gente modernizou, e aí muita gente falou assim, eu vou aposentar e ficar num sofá. Isso é o jeito de morrer, né? Foi o jeito que ele contou. Você viu? A minha avó fazia tudo, ela caiu. Aí ela foi para o sofá e aí depois ela piorou. Então, é isso, assim, como a gente reconstrói um pouco o jeito de viver. Eu vou aproveitar e falar que a gente tem uma forma que vocês podem participar, fazendo perguntas. Tem o slido.com, o código é #AceleraFiesp, aí vai sair aqui nesse iPodzinho, já vou acabar, vou só fazer uma pergunta do público e a gente acaba. Vamos fazer mais uma aqui para o Fábio? Fábio, estou gostando de provocar você. Me fala um pouquinho desse papel do cuidador. Porque o idoso precisa de um cuidador e você, pela sua plataforma, você trabalha muito com os cuidadores, né? Não. Da informação? Não. É isso? Não, a gente não cuida disso. A gente é totalmente corporativo. Mas não é uma coisa de dar formação técnica, formação para esses cuidadores? Não, o observatório ele é uma matriz. A gente tem 4 áreas de conhecimento, de geração de conhecimento. Uma voltada para a residência, para a construção civil, outra voltada para varejo, empreendedorismo e turismo e lazer. E tem 4 áreas horizontais de negócios que exploram essa matriz de conhecimento. Uma é justamente educação adulta, reciclagem profissional, requalificação profissional. A outra é consultoria corporativa, porque as empresas vão cada vez mais precisar manter o quadro sênior dentro de casa, porque você não tem formação na base para alimentar as empresas hoje com bons quadros profissionais. Tem uma área de eventos, tem uma área de apoio a startups, que a gente poderia trabalhar juntos. Então, o observatório lida com esses 4 assuntos. A gente não lida diretamente com questão de saúde, né, com questão de previdência pública, com esse tipo de assunto, porque não está na nossa área de conhecimento. Sua pergunta foi sobre... O cuidador. Cuidador. Basicamente, a pessoa quer cuidar de si própria. Tá? Quando você chega na área Não seria indicado ele ter um cuidador? Não sei, aí é uma questão de saúde, talvez a pergunta para o médico seja mais indicada. Você acha, César? Cuidador, a importância do cuidador?
Acho que é um mercado gigantesco. Na verdade, acho que se eu li bem no jornal na semana passada, foi o principal emprego que cresceu no último mês, né? Mas essa pessoa precisa de uma formação, certo? Ou de um conhecimento de como faz isso, ou que áreas ele deve estimular na pessoa. Você sabe que, mais ou menos, depende de quem ele cuida, né? Quando a gente está pensando em cuidador, a gente está pensando em pessoas muito doentes, né? Mas a maior parte das vezes, quando a gente pensa em cuidador, se for pensar, nossos pais são cuidadores, nossos avós são cuidadores, todo mundo é cuidador, né? Então, assim, tem muito a ver com interação social e cuidar com as outras pessoas. Eu acho que, para isso, na verdade, tem características pessoais mais importantes do que treinar. Mas quando a gente pensa em doença, em cuidar na fase final de vida, aí sim, eu acho que sim, a gente tem um espaço para cuidadores específicos, e aí sim uma área que vai ter que crescer, e a gente acha que tem que crescer ao mesmo tempo que a gente tem que pôr tecnologia lá dentro, né? Para pessoas, a gente poder conversar com pessoas à distância e ajudar elas a serem cuidadas pelos próprios familiares, né? Tem vários programas, isso acho que é interessante, fora do país, de você, em vez de ter um cuidador, alguém da sua família ser seu cuidador e receber por isso. E é mais barato você pagar alguém da família para cuidar daquela pessoa do que aquela pessoa, ou ela associar um cuidador, ou ela vai procurar um pronto-socorro, né? Então, tem várias estratégias interessantes para a gente transformar as pessoas em cuidadores. E eu acho que essa é uma profissão que vai crescer, né? As pessoas vão ter que cuidar uma das outras, né? E eu acho que é uma profissão, como você perguntou, para as pessoas mais velhas, né? Porque, por exemplo, minha mãe tem 85, e ela mora sozinha, quer morar sozinha, e não quer que ninguém cuide dela. E assim, é um desafio diário, porque a preocupação daquela pessoa que ela caia, que ela tem que subir escada, que não sei o quê. Outro dia ela caiu e quem foi descobrir, levamos 2 horas para descobrir que ela tinha caído, entendeu? É um problema. Posso dar uma informação sobre isso? Pegar um gancho nesse assunto? Por favor. Tem uma tendência no mundo, talvez você possa confirmar isso, que é de aproximar a terceira idade da primeira idade. Isso, é isso aí. Eu acho que é na Holanda, que é obrigatório por lei, quando você tem uma creche infantil, você ter ao lado, associada a ela, uma casa de repouso para idoso, para fazer as duas pontas conviverem, porque a criança estimula, dá vida para a pessoa mais velha. Maravilhosa essa ideia. E a pessoa mais velha é o melhor cuidador que existe para a criança pequena. No Canadá, acho que é no Canadá, se eu estiver errado, se me perdoe, mas esses exemplos são reais. Na residência universitária, você tem que ter 30% dos quartos para pessoas mais velhas, porque é uma maneira de você dar uma equilibrada nas coisas. Você não tem tanta bebedeira, você não tem tanta droga, você tem uma convivência com pessoas maduras. Então, em termos de cuidar da primeira idade, da infância, e cuidar da terceira idade, a tendência é você aproximá-los em formatos, inclusive do ponto de vista comercial, porque nem tudo isso daí é serviço público na Europa e no Canadá. Muitos desses empreendimentos, eles são privados, então é alguma coisa para vocês manterem o olho aberto. Vou fazer a última pergunta aqui do público. O Brahim fez uma pergunta que existem alguns estudos falando de imortalidade a partir de 2045. Alguém já ouviu falar sobre isso ou não? Com a impressão de novos órgãos, vocês acham essas previsões factíveis ou muito especulativas? O que você acha? Bom, eu vou responder isso, mas só para complementar a questão anterior, porque eu me lembrei que na Maturjobs a gente faz algumas pesquisas também, a gente já tem mais de 80 mil pessoas cadastradas. E uma das pesquisas que a gente fez é justamente quanto essas pessoas, entre 50 e 60 anos, que é a maior parte do nosso público, têm tido de dificuldade para continuar trabalhando porque tem que cuidar dos pais, que já estão mais idosos, né? Então, e aí tem um mercado imenso, que é o mercado de sensores e várias coisas que tem para auxiliar a cuidar de idosos, a prever quedas e várias outras coisas, né? Que aí, muitas vezes, quem contrata esse tipo de serviço são os filhos desses idosos que já estão mais idosos, né? Então, tem um mercado gigantesco aí. E a gente percebeu que, sim, muita gente teve que parar de trabalhar ou não está conseguindo trabalhar porque tem que cuidar dos pais, né? A gente está falando do cuidador familiar. Então, é bem interessante. Isso também faz com que eu queira avisar que a gente não pode... Tem que ter muito cuidado de colocar no mesmo saco, digamos assim, todo mundo acima de 50 e 60 anos. Quem tem 50 que é uma coisa, quem tem 60 que é outra, quem tem 70, 80, são necessidades completamente diferentes, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando vai criar serviços e produtos para esse público, porque são entre 50 e os 90 anos, são gerações diferentes, né? Com necessidades diferentes. Sobre essa pergunta, a gente vê o Google investindo muito nisso, né? E se fala sobre essa questão. Eu acho que 2045 ainda é meio cedo, né? Mas se diz que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu.
É isso que eu tenho de dado, e eu acredito que sim, a gente vai viver cada vez mais com certeza. Fábio, rápido, que nós estamos encerrando, o que você acha? 2045, imortal ou não? Acho que vai depender um pouco do que a gente acha imortalidade, né? Porque tem gente que fica estudando de transferir nosso cérebro para dentro do computador e viver lá dentro, sabe? Então, mas isso para mim é tão longe, mas eu acho que tem vários espaços para fazer isso. Quer falar, Fábio? Olha, esse negócio de imortalidade, eu fico pensando... Por um lado, eu gostaria de poder rever meus pais que já faleceram. Então, esse negócio de imortalidade tem um lado negativo. Por outro, imagina você conviver com Sarney mais 1000 anos, né? Ó, não é fácil. Antes de falar sobre imortalidade, que é um dos pontos de estudo do aging, eu queria falar do monitoramento e dos cuidadores, né? É um mercado no Brasil de mais ou menos 300 mil cuidadores, crescendo, indo rapidamente para 400 mil, porém, nós identificamos que são 4,5 milhões de cuidadores familiares. Ou seja, o cuidador que não tem técnica, não tem conhecimento de causa e acaba virando um cuidador de um idoso, normalmente alguém da família. Então, é muito importante para nós hoje desenvolvermos tecnologias. Uma das empresas, das startups que nós estamos acelerando e dando mentoria é a Plug and Care, que cuida exatamente disso, de treinamento à distância, de monitoramento, enfim. Eu acho que a tecnologia vai nos permitir evoluir muito nessa parte do cuidado, né? E com efetividade, né? Porque nós temos o problema da medicação, né? Da interação de medicamentos, principalmente quando a pessoa vem do SUS e não de um plano de saúde, onde existe esse controle. Então, ele pode ter indicações de remédios que, ao invés de fazer melhorar, podem fazer piorar. Então, isso tudo é uma coisa que nós estamos começando a monitorar e a prevenir. Então, acho que o futuro realmente passa por qualidade de vida, prevenção, monitoramento, no bom sentido, não Big Brother, mas monitoramento para que todas as pessoas possam ter acesso à informação e aos seus dados quando estão tendo algum problema de pressão, de aceleração cardíaca, enfim, monitorados de forma a serem medicados, cuidados em tempo hábil, para não ficarem doentes. Quer dizer, esse basicamente é o X da questão hoje, né? As pessoas tendem a procurar uma solução para não ficarem doentes, e não mais para tratar. Nós estamos cada vez menos reativos e mais proativos, e é isso que nós temos que trabalhar. Então, o fim da vida também deve ser discutido, né? É um tabu, mas deve ser discutido. Será que nós queremos continuar por tanto tempo, né? E com determinadas companhias indesejáveis também? Então, isso é uma coisa a nossa religião, em maioria no Brasil, é cristã, mas enfim, nós temos que discutir isso, né? Que o fim da vida chega para todos nós. Enquanto isso, nós temos 30 milhões de pessoas e um trilhão, é isso? 1 trilhão de reais para a gente investir. Acho que fica essa mensagem. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Muito bem, os nossos agradecimentos a Cris Arcangeli pela